Recentemente tem tido uma leva de filmes mais melodramáticos, eu diria que Garra de Ferro é um desses exemplos. Outro exemplo bom talvez seja O Menino e a Garça, não por ele focar no melodrama em si, mas por ele ter em seu cerne certas questões melodramáticas. Outro filme bom e um dos melhores exemplos dos últimos tempos é Ferrari, que foi lançado recentemente nos cinemas esse ano, né? E que teve uma ótima recepção e eu gostei bastante. Foi um dos meus favoritos do ano passado. Mas agora tem um exemplo deste ano, que foi lançado este ano aqui nos territórios brasileiros, porque ele já é mais antigo, e que eu achei sensacional e eu realmente gostei e espero que muitos assistam. Oi, eu sou o cara da cultura e eu tô aqui para fazer a crítica de Conduzindo Madeleine. Conduzindo Madeleine conta a história de Charles, um motorista de aplicativo que constantemente está coibido a uma rotina de estresse. Ele sempre está estressado enquanto está no trânsito, sempre em constante paranoia e sempre muito, mas muito em estado de raiva. Porém, em um certo dia, aparece assim uma idosa que quer fazer uma corrida especial com Charles e diz para ele ligar o taxímetro e conduzi-la por grande parte do território onde eles estão, indo das casas às quais ela nasceu, dos prédios aos quais viveu, das emoções que sentiu e conduzindo Madeleine, Charles vai seguindo seu caminho e Madeleine vai conduzindo Charles à sua história, fazendo uma espécie de melodrama conforme a vida de Madeleine avança. No final, será que Charles vai ficar comovido com a história de Madeleine? Será que os dois vão ficar amigos? O que vai acontecer é para o espectador saber ao assistir o filme. Estou aqui com um sorriso no rosto ao falar dessa obra, que é Conduzindo Madeleine. Eu acho que é uma das grandes obras dos últimos tempos, pelo menos as quais eu assisti. Eu acho que me emocionou bastante. E apesar de ter certas ressalvas, eu acho que certa parte do filme é fantástica. Eu achei um filmaço e eu gostei bastante do filme. Para começar, é uma premissa muito interessante, um filme que se passa em basicamente inteiro dentro de um carro. Muitos filmes fazem isso, tipo Conduzindo Miss Daisy, entre muitos outros. Mas o filme da vez é Conduzindo Madeleine. E como ele faz essa condução de táxi, ele se esgueira em algo que eu não gosto. Em algo que eu não gosto, que é uma fotografia, uma direção mais acinzentada no início, é, bem, eu diria que sem pudor artístico, mas isso se mostra proposital. Porque isso retrata como Charles é uma pessoa fria ultimamente, por conta de toda a sua raiva e por conta de sua vida e existência. Ele não vê mais propósito, ele vê a vida como cinza. Então todos os arredores dele são cinzas, brancos e uma fotografia inicialmente bem precária, mas proposital. Porque conforme o avançar da história, ao acompanhar a história de Madeleine ser conduzidos para seus ambientes e para a sua vida antes dela ir para onde ela está indo, a localização, que eu já posso falar aqui, que é um lar de idosos, o filme se utiliza de uma fotografia cada vez mais artística e mais colorida. Isso mostra que Charles começa a ganhar em seus arredores cores. A sua vida passa através do olhar de uma mulher idosa no final da vida que sofreu horrores, mas também amou horrores. Charles simplesmente começa a gostar de volta da vida com um simples passeio. Então, Charles passa a tanto em questão de forma quanto em questão de conteúdo a reconhecer
essa vida bela que Madeleine tanto fala. Vida bela, mas que também tem muito sofrimento. Então, só partindo dessa premissa, que apesar de ser igual a outros longas, ela é muito tocante e eu acho que ela não está necessariamente batida. Afinal, não é questão de estar batido ou não, e sim questão da direção de como conduzir um roteiro e fazer dele interessante. E eu acho que esse é um exemplo muito concreto de como pegar uma premissa que já existia, já foi adaptada diversas vezes, como eu já disse, mas que se torna extremamente interessante. Não só isso, mas como os personagens, ao somente se ambientarem em seus próprios núcleos, conseguem também trazer atuações muito humanas. Eu acho que Charles, um simples motorista que está constantemente, né, exercendo uma função a qual ele não vê proveito algum e passando a ver proveito não na profissão, mas sim na vida, é algo interessante. Apesar de ser batido por muitos, o que eu não acho, esse tipo de roteiro é muito intrigante, porque pode ir para qualquer direção. O filme poderia ir para as mais diversas oportunidades que esse caminho apresenta, porque é algo muito, eu diria, que espaçado. Mas mesmo assim, o filme faz o convencional, porém encanta o espectador. Encanta o espectador porque dessa direção, fotografia e muitas coisas técnicas extremamente frias vão para algo mais artístico, algo mais saturado, não saturado no sentido de muito utilizado, saturado no sentido de colorido, mais vivaz. Então, somente desta técnica eu já achei o filme em um esplendor assim de obra, porque ele me comoveu muito. E eu acho que ao ambientar no passado de Madeleine, temos flashbacks do que ocorreu com ela. E somente são essas cenas que são passadas de fora do carro, óbvio. Porque é uma, justamente, viagem que esses dois personagens fazem. Uma viagem da vida, né? Nessas duas pessoas que estão com uma série de problemas, mas que tentam viver constantemente. E esses flashbacks, eu acho que, apesar de às vezes até mesmo se destoarem dessa história, apresentando elementos que eu nunca imaginaria num melodrama, eles conseguem mesmo assim emocionar e cativar o espectador. Porque apesar de estar totalmente fora do eixo realista da obra, com certas cenas que realmente são inesperadas. Não é de se esperar que tenham no filme certas cenas ou reações, até mesmo da personagem Madeleine, mostra como as pessoas em um geral existem, cheias de contradições, cheias de mágoas, cheias de ressentimentos, cheias de histórias de amor, e essa é a vida em si. E conduzindo Madeleine é justamente essa condução pela vida do próximo. Observar a vida do próximo e não a entendê-la, mas a observar e tentar buscar em si próprio entendimento, construir uma persona da pessoa a qual você está falando, a qual você está interagindo. Sobre isso que é conduzindo Madeleine, algo inexplicável, como pessoas mudam, como pessoas se comportam e como isso nos molda como indivíduo. Então eu achei um longa simplesmente incrível, tanto pelo seu uso de técnica, quanto pelo seu enredo tocante, mas simples, porque nem tudo que é simples não pode ser profundo, ou tudo que é complexo, etc. Vocês sabem dessas regras. O filme foca no simplismo, mas ele é extremamente profundo a se utilizar desse simplismo. E eu realmente achei um dos longas mais cativantes dos últimos tempos. Eu gostei bastante, eu acho que até dá pra notar pela minha reação
nesse vídeo que está mais, né, mais alegre e contente ao falar dessa obra. Eu realmente achei bem, apesar de focar em certas partes no que eu vi muitas pessoas da comunidade crítica falando que ele é uma historinha água com açúcar, eu discordo parcialmente. Apesar de, às vezes, realmente ser uma história água com açúcar, ele vai muito além disso e mostra como uma pessoa pode se mudar ao longo da vida. A vida não é uma linha reta. Tanto que até mesmo o filme se utiliza disso em umas cenas, conduzindo Madeleine, que supostamente era para ser uma linha reta para Charles, não foi, e sim uma série de trajetos que o levou ao seu destino. Então, eu acho que realmente é um filme que ele foca nesse simplismo, mas apesar disso, ele consegue ser extremamente profundo, falar sobre as relações humanas, falar do jeito que nós observamos o outro e falar sobre nossa nunca vamos chegar na compreensão total do próximo. Então eu realmente achei que o filme me tocou por esses aspectos, aspectos esses os quais eu achei extremamente bem segmentados e bem orquestrados por essa direção, que apesar de inicialmente parecer bem, eu diria que chata, por esses motivos os quais eu já citei, de somente ser mais do mesmo, nessa, esses fragmentos acinzentados, mas depois se torna algo comovente, que comove basicamente muitos que vão assistir esse filme, se não todos. Afinal, apesar de ser um filme bonito e ser aquela história de sempre, a questão é a forma como essa história é contada. E todos todas, eu diria que instâncias em que essa história pode ser percebida, né, como esse passagem de personagens, passagem do tempo, mudanças de pessoas, mudança de caráter e mudanças da vida em um geral que levam essa condução que é a vida, tanto de Charles quanto Madeleine quanto a do espectador, tudo é uma condução que leva a um lugar. Então, eu achei uma obra incrível. Para Conduzindo Madeleine, essa obra que eu realmente acho que vale a pena você assistir nos cinemas, nota 8.5 de 10. Achei incrível. Achei uma das melhores obras dos últimos tempos. Mas e aí, vai assistir o filme? Eu espero que você assista sinceramente, porque me emocionou e vai emocionar muitos que estão por aí assistindo e que planejam assistir, ou que por alguma razão já assistiram, ou porque o filme já lançou em diversos países. E eu espero que esse filme tenha muita comoção. Mas é isso. Espero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva, curta. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!